que quer dizer? Não ter um espetáculo é estar ainda nesse estado de experimentação. Daí era um caos, porque as pessoas não sabiam como mostrar publicamente e ficavam em impasse. E daí o pessoal do Itaú ficava furioso porque tinha dado forma. Se tinha, por exemplo, iluminação, no caso do teatro, se tinha iluminação e escolheu algum tipo de roupa específica, pronto, então já virou espetáculo. Não, não era isso que a gente queria, não era isso que a gente queria. Mas também, como fechar isso se as pessoas... É que ficou mágico ali, né? Uma coisa assim, pesquisa... Fetichizado. Isso. Parecia que ali, então, tinha muito mais seriedade do grupo, porque pesquisava, mas... tem uma palavra que sempre me vem quando a gente está conversando sobre isso, que é uma necessidade, às vezes, ou um efeito colateral, ou até intencional, que é a ideia da legitimação do trabalho. Então, assim, tem muito... talvez o contorno seja muito tênue, né? Então, eu vou criar algum discurso ou aparato teórico que legitime o meu trabalho, e assim o meu trabalho tem mais peso, tem mais valor, tem mais... Sem dúvida. Inclusive, daí entravam os teóricos de moda, né? Assim, então, tinha que todos os editais, se a pessoa pusesse aquele... legal. Isso daí parece muito uma... Quer dizer, da perspectiva do Itaú, a predileção pelo inteligível sobre o sensível. Bom, o aspecto sensível já era depreciado porque tinha cara de aplicação, né? É verdade, Tem uma... Enquanto que o inteligível está num outro plano. E cada área também é diferente, porque pesquisa para música pesa de uma outra maneira do que pesquisa para teatro e para dança. Para dança é uma diferença radical, porque tem uma coisa do vamos sentar. O teatro é muito vocês, certamente, mas o teatro também é natural dentro do processo. Vamos sentar e fazer reflexões. Ou vamos conversar depois do espetáculo, as pessoas, aquela conversa. Então, quem quiser perguntar... Isso não é, né, isso é parte integrante. E a dança, não, né, na música... Mas isso é bem difícil, é algumas coisas muito específicas. Quando a gente faz, ou não funciona, as pessoas ficam extremamente incomodadas. O teatro é bem... É natural, faz parte do processo mesmo. E daí, então, para eles é uma coisa assim que... Então, também tem que pensar isso. Pesquisa... essas palavras, elas não podem ser pensadas fora dos contextos. De cada grupo, de como fala, como nomeia. Porque a gente não pode, né? O que eu estou chamando aqui de bem geral é isso. Eu preciso conhecer mais sobre isso. É isso que eu estou dando esse nome de geral. Isso preciso conhecer. Sim, vocês sempre vão. Se é questão técnica, se é questão temática, enfim, o que for. Preciso ler mais sobre isso, preciso entender quantas vezes tem isso normal no percurso de vocês. Que peso isso toma? Se é no ambiente acadêmico, que isso vai ter que ser sistematizado, que é a coisa do arco lá. Uma coisa é pesquisar o arco, outra coisa é sistematizar um texto sobre o arco. Isso, e entrar o seu... Em relação aos arcos. Isso, entrar ela lá, foi ler Benjamin, porque tinha coisa da passagem, enfim. Então, ela fez toda uma história dela, né, a partir desse... Então, precisaria ter feito desse jeito, com aspas e página? Não precisaria oficialmente se ela não estivesse nesse ambiente acadêmico. Mas que ela talvez tivesse feito esse percurso da história do arco, naturalmente, sem dúvida, porque é aquela coisa não sistematizado daquela maneira, porque o sistematizado é o tipo do texto que é gerado e que você está ali, né, porque você naturalmente você está dialogando com outros. Isso que eu estou chamando de pesquisa nesse sentido bem amplo. É essa relação com os outros, por quê? Porque nós estamos pensando criação que se dá nas interações, né? Então, uma se dá, pode ser tanto a conversa com um amigo, que vai dar pistas, que envolve também... por que você viu tal filme? Tem tudo a ver com o
que você está dizendo aí do que vocês estão pensando nesse projeto? Isso são conversas que faz você, e que você pode ver aquele filme sob a forma de pesquisa. Preciso entender isso para ver como isso se relaciona, se relaciona. Enfim, infinita as possibilidades aqui. Agora, as formas, aí eu estou tentando ver essa diferença dessas formas de sistematização. Uma coisa é o caderno, são as anotações, que isso está aparente, porque as camadas da criação estão ali naturalmente, sim, dialoga, sim, não sai do nada, sim, se dá nessas relações, né? Outra coisa, como isso estamos, né, tanto TCCs quanto as monografias de especialização e mestrados e doutorados estão ali nas poéticas, e isso pode ajudar nessa sistematização. Oi? Eu não sei se ficaria muito simplista, né? Acho que é complexo porque você tem o processo criativo, você embasar o seu processo criativo e retratar o seu processo criativo. Seriam três coisas que caminham juntos para o artista pesquisador. Ou talvez refletir sobre. Também, né? Eu acho que o principal do afastamento é o refletir sobre, onde você consegue fazer isso. Para que o outro entenda como... E você não está explicando, mas você está vendo o que existe ali de questão de busca artística. Não é explicar. Não é explicar, não é explicativo, é refletir sobre esse fazer. A partir desses elementos, que não é o relato só, eu fiz, eu mudei, eu fiz. É refletir sobre, o refletir é aquilo, pensar é generalizar, e generalizar é esse mínimo de afastamento que fala do que eu estou falando aqui. Estabelecer relações também. Né? Também, sem dúvida, porque daí também você está falando, olha, eu também não estou sozinho nessa história também, né? Relações com outras obras, com outros artistas, com conceitos. Sem dúvida. E daí aquilo, por que foi para tal conceito, né? Porque é diferente, né? No processo artístico, vocês vão para as buscas de conceitos que vocês querem, certo? E tal coisa passou por vocês. Isso é engraçado, porque o embate, né? Um orientando meu, você lembra do Nélio? Ele estudou o Kohlreuter, né? E o Kohlreuter, em determinado momento, ele leu, as loucuras do Kohlreuter, ele leu, qual que era era o de física quântica, E daí, o Nélio foi lá mostrar como aquele texto teórico tinha virado música, né? E daí, naquela época eu chamava muito o Felipe Villemar, que era o único que tinha da crítica genética e que tinha doutorado, essas coisas, o resto estava se formando. Então eu chamei o Felipe, que é da literatura, tudo isso. O que o Felipe foi lá? Ele foi checar que aquele não era o melhor livro que o Kohlreuter devia ter lido da área. Gente, Pisando a bola aí. tá vendo? É uma sutileza que muda tudo a pesquisa, né? Qual é? A pesquisa do artista. O grau de verificação é outro. Eu, como pesquisadora, eu quero saber como ou devo saber, como aquele livro virou música. E não Pode ser o pior livro. O pior livro do mundo. Não é a avaliação da gente. Os três porquinhos. Né? Os três porquinhos. Você pode se perguntar por que ele escolheu aquele livro. Faria parte do contexto, isso. mas não sugerir a posteriori outra escolha. Né? E daí ele checar da pessoa que estava pesquisando o Kohlreuter que ele não tinha lido o melhor livro. Então, tá vendo? Isso é um exemplo de um bem de materialidade. Você faz a pesquisa, o que interessa é isso, como isso vira música. O que ele fez desse livro? E não isso é uma visão de processo que a gente precisa ter muito cuidado de não ser avaliativo. Entender a busca. Eu estou falando né? Eu de fora. Será que o processo de seleção dele não informa o processo dele? Porque é que ele escolheu aquele livro? Claro. Na verdade a gente sabe, Mas não é o melhor livro.
sobre a física quântica, qual é a ideologia por trás dessa Pois é. escolha desse livro? Porque isso informa o processo dele, não é? Claro. Claro, claro. Mas não qualifica. Mas a não, obra. não desqualifica, Sim, não desqualifica a pesquisa. Essa que é a coisa, porque o que interessa é como isso ficou música. Claro que era que momento, daí é o contexto, vai ver que ele nem tinha acesso àquele outro livro, enfim, milhares de outras coisas. Ah, tava Porque lá à eram noite, coisas- achou um negócio legal. Não, inclusive, era Prigogine que o Felipe queria que eu tivesse lido, e eu acho que nem tinha, sabe, não estava ainda, não era uma bibliografia. Quando o Reuter estudou essas coisas. Não era. Mas Não, isso era tem bem relação intuitivo. com a... Mas isso Não, não faria diferença nenhuma, porque Ele ia fazer. a maneira superficial com que ele toma a teoria, Era assim, ele podia ler o que ele provavelmente quisesse. Mas Ele isso tem entendeu relação o com a outro pergunta ponto. da Valéria, eu acho, da questão da crítica versus estudo, né? Porque acho que a crítica, ela precisa ter esse elemento de também contestar ou questionar e até apresentar alternativas, se fosse o caso, mas não uma alternativa dizendo que ele deveria ter feito a outra escolha, mas talvez pensar, né, o que ter escolhido aquele livro em particular diferenciou o processo de talvez outras Isso vai alternativas. diferenciar. Caberia, num pensamento Eu sou crítico. meio xiita no não ter essa missão do devia ter sido o outro, sabe assim? Não foi. Eu acho que é meio a pensar a reflexão crítica nesse sentido de É teórico. apenas de exercer esse tipo de julgamento, porque a crítica, de algum modo, ela é julgamento. Mas no A sentido. etimologia Eu acho que dela assim, por que escolhi essas pessoas que você tá, né? Sim. É óbvio, porque que eu estudei fulano. Já tem um peso, claro, que você, no mínimo, tem um tipo, né? Você tem um tipo de diálogo com aquela experimentação, isso sem dúvida nenhuma. Mas não ter o avaliativo nestas escolhas do outro, é entender no âmbito do projeto do outro, por que para ele aquele livro é importante, ou como isso virou música, ou como não virou música, ou como qualquer coisa poderia virar aquela música, né? Mas é nesse... Por exemplo, tem muita coisa que às vezes a gente vê na documentação e que às vezes na entrevista, nas falas da pessoa, fala assim, não, eu não fiz nada disso, ou um oposto. Daí os meus alunos sempre ficam assim, mas ele está mentindo. Eu falo, mas não é uma questão de verdade e mentira. É complexidade, vamos lá, é importante o cara estar dizendo isso e a gente ter esses dados, não precisa a gente fazer o texto assim, embora ele diga isso, eu disse assim, interessante você notar que na fala existem várias recorrências disso e a documentação traz outras camadas. Que E essa contradição é mais um ingrediente genético. Exato, mais uma coisa e não pegar na mentira, porque a pessoa... Porque também tem uma coisa, as falas são muito seletivas, né? Aquela bendita pergunta, qual é o seu processo de criação? Como que a pessoa vê? Vocês vão responder uma pergunta dessas? Só dá para responder com uma mentira. Exatamente. Quem Você convida. qualquer coisa que você disser vai ser uma Exatamente, é só com uma mentira. Exatamente. Eu vou usar essa sua citação. Eu sempre quero De dizer acordo isso e com não o tinha Yazê. conseguido dizer assim. Então, Só pode ser. só pode ser, porque é uma coisa tão frustrante para vocês passar por anos e anos de camadas e camadas e dar numa frase qual é o processo de criação e o que você quer dizer com a sua obra, né? São as duas. Você quis dizer, né? Você quer dizer com Mas nesse sentido assim, a crítica teria uma função de ajudar a entender mais, né? Aí é a coisa que também, porque tem as oposições, né? Tem primeiro não radicalizar que você não pode fazer nenhuma afirmação sobre uma obra se você não conhecer o processo, porque daí eu também não quero cair nessa, né? Porque daí fica uma coisa muito que é óbvio. Se a gente está vendo o artista ali, colocando uma série de propriedades, significações, na hora que você vai assistir uma peça, vai ver um filme, né, ou ouvir uma peça musical, claro que você vai poder fazer afirmações sobre aquilo, independente de você saber como foi construída aquela obra. Ao mesmo tempo, para isso eu uso uma citação do Jean-Claude Bernardet, porque daí eu uso o outro, fica mais fácil. Não sou eu que estou dizendo, não estou dizendo via Jean-Claude, que ele fala que ele como naquele momento crítico, porque hoje em dia ele já é ator, já é tudo mais, né? Mas naquele momento ele como crítico de cinema,
ele teve uma exposição aqui no Paço das Artes de um cineasta no meio da exposição. Uma das instalações era de um cineasta português que tinha colocado, o cineasta fazendo uma instalação, tá, no museu. Tinha colocado todas as sobras, né, do que não tinha entrado no filme. Daí tinha feito 2 edições, a instalação, você sentar, ouvia, né, ouvia e acabou. Isso era a instalação. Daí o que ele diz? Ele diz que tinha visto o filme e que ali não eram as gavetas, né? Porque veja, não era a gaveta que foi lá e perguntou o que não entrou um pesquisador. Não, ele está colocando no espaço expositivo. Isso que eu estava falando, está indo, né, essa reflexão, esse artista está colocando isso no espaço expositivo, que é o processo dele. E não é mais aquilo, né, que podia ser visto por um pesquisador, tornar público, né, porque isso também, essa coisa do tornar público é importante, esse espaço, né, que para alguns casos fica no espaço privado, mas torna público em outro espaço. E daí ele diz, claro, que o filme ressignificou. Ele tinha visto o filme antes, depois que ele viu aqueles copiões, o filme ressignificou. Acho que essa é uma palavra-chave para a gente não cair, né, no impasse de dizer não posso fazer formações sem ter o processo, é claro que pode. E, ao mesmo tempo, você tem outras camadas, e sendo que esse ainda tem mais uma complexidade, que a pessoa está colocando isso no espaço expositivo de artes visuais, aquilo que é do cinema, está pondo o processo do cinema. Então, ainda tem mais dessa camada que interessa dessa experimentação contemporânea, né? Da gente falar o que é isso, que tantas questões processuais